redes sociais sobre o conteúdo publicado pelos usuários. A discussão é global e um ponto é consenso. É preciso combater a disseminação de informações falsas. Pegando carona no tema, o governo Lula lançou um portal supostamente de checagem de fake news, mas especialistas criticam as publicações do governo. Expectativa para o governo finalmente anunciar a âncora fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada e deu sinal verde para o chefe, seguiu em frente, depois foi para a Câmara apresentar o texto para Arthur Lira e líderes. Amanhã, Haddad mostra o projeto no Senado. A partir de agora a gente vai te explicar, analisar, conversar, mas sempre fazer aquilo que é fundamental, de contar o impacto da notícia na tua vida. Para isso, a gente reúne todas as noites, está aí, ó, este maço de comentaristas. Eliane Cantanhede com a gente lá em Brasília. Começaram a vazar as pistas do substituto do teto de gastos e, depois do anúncio, vai vir então a fase mais complicada, a discussão e a votação no Congresso. O governo está fazendo, qual é o pulo do gato? Tira o teto de gastos em relação à inflação e cria uma relação dos gastos com a arrecadação. Só pode gastar até 70% da arrecadação. É engenhoso, mas tem que passar pelo Congresso, ou seja, combinar com os russos. Flávio Oliveira está com a gente aqui no Rio de Janeiro. Na outra ponta das apostas da equipe econômica, a reforma tributária vai ser o segundo teste do governo. Já antecipei aqui semanas atrás no Em Pauta, Marcelo, e é agora a mobilização da sociedade civil em torno de uma reforma tributária saudável, solidária e sustentável. Um manifesto de mais de 70 organizações foi entregue ontem ao presidente e ao relator da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. André Trigueiro também está com a gente aqui no Rio de Janeiro. As fronteiras do Brasil redefinidas, a tecnologia a serviço da cartografia revela que o Brasil, na verdade, é maior do que o próprio IBGE pensava. Ganhamos 72 quilômetros quadrados de território, mas na prática o tamanho do Brasil continua o mesmo. O que aumentou foi a precisão cartográfica graças a satélites de última geração. Mas a realidade de 174 municípios foi modificada com o redimensionamento das áreas dessas cidades. Aí é para valer. A gente comenta depois. Guga Chakra está com a gente lá em Nova York. O que levou grandes nomes à tecnologia a pedir um freio no desenvolvimento de ferramentas da inteligência artificial? Uma preocupação muito grande, Marcelo, que a inteligência artificial possa ultrapassar a inteligência humana rapidamente. E completando o time, Ariel Palacios com a gente em Buenos Aires. O Papa Francisco está internado com uma infecção respiratória. Qual o estado de saúde dele? Nas primeiras horas, o Vaticano afirmava que o argentino Papa Francisco havia ido fazer um controle médico previsto há vários dias. Depois admitiram que o Santo Padre estava com uma infecção respiratória, mas ressaltaram que não é Covid. O Vaticano genericamente disse que o pontífice ficará alguns dias internado. Marcelo. Já estamos aqui para te fazer companhia ao longo das próximas 2 horas, porque está no ar o Em Pauta. Aqui a senhora é sempre bem-vinda, é nossa convidada, e o senhor também é bem-vindo, é nosso convidado. E hoje já vamos ficar por aqui, nem vai ter intervalo. A pauta é fazendo as contas. O ministro Fernando Haddad passou o dia em salas de reunião. Primeiro se encontrou com o presidente Lula para acertar os últimos detalhes da âncora fiscal. Depois foi apresentar o modelo de projeto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também a líderes partidários. Algumas informações começaram a circular, como as divulgadas pelo Valdo Cruz e pela Miriam Leitão. O que a gente sabe até aqui é que o governo propõe zerar o déficit público da União no ano que vem. E em 2025 a promessa é de um superávit de 0,5% do PIB. E em 2026 o superávit seria 1% e a dívida pública estabilizada. Mas falta saber qual a estratégia para chegar a esses resultados aqui que o governo deve negociar nos próximos dias.
pauta pro aniversariante do dia. Guilherme Bausa, ao vivo de Brasília, conta pra gente o que se sabe até agora. Parabéns, Bausa, feliz aniversário, tudo de bom pra você. É bom ter a companhia de você, ter a sua companhia todas as noites aqui. Felicidades. Oi, Marcelo, uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. É um prazer estar sempre participando do Em Pauta. Vamos lá. Nesse momento, Fernando Haddad ainda está aqui na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Ele chegou mais ou menos 6 horas da tarde aqui para se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com vários líderes partidários no Congresso, na Câmara dos Deputados, líderes do governo, da oposição, enfim. Ele está fazendo uma apresentação dessa proposta de âncora fiscal e, pelo que eu conversei com pessoas que estão lá dentro, ele não está só passando as linhas gerais, ele está aprofundando, fazendo sim uma apresentação detalhada dessa nova regra fiscal a esses deputados, a essas lideranças na Câmara dos Deputados. O que a gente sabe, né, dessa proposta de âncora fiscal é que tem essa meta de zerar o déficit público já no final do ano que vem. Tinha uma discussão no governo em diluir mais esse ajuste nos 4 anos para sobrar mais espaço para investimento, mas acabou prevalecendo a visão da Fazenda de já zerar, de já fazer esse ajuste, né, zerar o déficit público em 2024. Aí a ideia é ter superávit de 0,5% em 2025 e de 1% no final do governo Lula. Os gastos sociais, saúde e educação estarão dentro da regra fiscal, não vão estar excepcionalizados da regra. Vai ser uma proposta anticíclica, ou seja, nos momentos de recessão, de baixo crescimento, aí que o governo gasta mais e investe mais para estimular a economia, e nos momentos que o país estiver crescendo mais, o governo controla um pouco mais os gastos. E vai ter uma regra de transição para compensar investimentos que não foram feitos em saúde e educação nos últimos anos em função do teto de gastos. Antes dessa reunião aqui, teve outra reunião muito importante no Palácio do Alvorada entre o ministro Fernando Haddad e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estavam ali também Jacques Wagner, líder do governo no Senado, o Zé Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, a ministra Esther Dweck, de Gestão, a Miriam Belchior, que é a secretária executiva da Casa Civil, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não era esperada a presença dela, mas ela foi convidada pelo presidente Lula e também participou desse encontro. O ministro Alexandre Padilha, ele não estava nessa reunião, ele está aqui dentro participando desse encontro de Haddad com o Lira e os deputados, e chegando aqui ele falou que foi nessa reunião no Palácio do Alvorada que a proposta de fato foi definida, foi finalizada, e aí Lula deu aval para que Fernando Haddad apresentasse essa proposta para os parlamentares. Então está terminando aqui esse encontro, alguns parlamentares já saíram, e o último ato antes da divulgação oficial dessa proposta é um encontro que vai ter amanhã às 9 horas da manhã no Senado, entre Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e as lideranças partidárias no Senado Federal, e depois disso a expectativa é que ainda amanhã essa proposta, enfim, seja divulgada. Volto com vocês. Valeu, Bausa. Qualquer notícia por aí, chama a gente, meu amigo. Até já. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, disse que a nova âncora tem regras que permitem planejamento e previsibilidade e que vai ser bem recebida por deputados e senadores. Acredito que o Congresso Nacional vai receber muito bem a proposta, porque ela combina responsabilidade social com responsabilidade fiscal, estabelece instrumentos que a gente chama de instrumentos anticíclicos, ou seja, que possam estimular a economia em momentos que a economia tem algum período de retração, dá regras estáveis que ultrapassam o governo do presidente Lula, ou seja, permite planejamento e previsibilidade para quem quer investir no nosso país. Então, acho que não só tem um ambiente já positivo, como o Congresso vai receber muito bem a proposta. O deputado Hugo Mota, líder do Republicanos na Câmara, falou da expectativa da queda de juros depois do lançamento da nova âncora fiscal. Olha, expectativa positiva, que a peça do arcabouço possa chegar garantindo aquilo que todos esperam, que é a responsabilidade para com as contas públicas do nosso país. Esse debate sobre a redução da taxa de juros está diretamente ligado à eficiência que esse arcabouço irá trazer para o nosso país, e sabemos que com o arcabouço firme nós teremos a redução da taxa de juros, o controle da inflação e, claro, a volta do crescimento com geração de emprego e renda. Eliane, tá lembrada que Arthur Lira mandou dizer e disse ao governo não vazem as informações antes de apresentar aos líderes, senão a tramitação no Congresso pode ser difícil. No dia, então, que Fernando Haddad leva os líderes,